Hoje nós vamos falar da violação contra a soberania da Síria, cometida hoje pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, como muitos devem saber, é um país que tem de todas as formas facilitado o terrorismo, que tem de todas as formas patrocinado o terrorismo desde muito tempo. Desde muito tempo os Estados Unidos vêm, seja financiando, seja treinando, seja incentivando atividades terroristas que correspondem aos seus interesses. E se essas atividades terroristas vão contra os interesses da Rússia, aí é que eles fazem questão de incentivar mais ainda esses atos. Nós podemos tomar como exemplo disso o Talibã no Afeganistão. Quem foi que financiou, quem foi que treinou, quem foi que armou os fundamentalistas islâmicos nos anos 80 contra a União Soviética? Foram os Estados Unidos. Isso é algo que nem eles mesmos escondem. Até mesmo Hollywood chegou a fazer uma sequência do filme Rambo, Rambo 3, no qual no final é escrito que este filme é dedicado ao bravo povo do Afeganistão, quando na realidade não tinha nada de dedicado ao povo do Afeganistão, e sim dedicado a dushman, ou seja, dedicado a inimigos que incentivavam a violência, o terrorismo e o fundamentalismo como forma de governo, enquanto se tratava de um Estado antissoviético. Depois apareceu a Al-Qaeda. Al-Qaeda na época de George Bush. Na época de Bush surgiu essa Al-Qaeda que era apresentada como um grupo terrorista, que vinha daqueles exatamente fundado por Osama Bin Laden, pelas mesmas pessoas que combateram no Afeganistão. E essa mesma Al-Qaeda, ela foi aos poucos tomando poder em vários lugares do planeta, e isso com o apoio dos Estados Unidos. A Primavera Árabe, por exemplo, foi um exemplo disso, mostrada a princípio como um movimento progressista, que na realidade se tratava de golpe de Estado em vários países, no norte da África, do Oriente Médio, em países árabes, que tinham conexões com a Al-Qaeda. Um outro excelente exemplo foi a queda de Muammar Gaddafi. Gaddafi, que foi derrubado por insurgentes treinados e armados não apenas pelos Estados Unidos, como também por potências europeias. Nós vimos a Al-Qaeda tomar o poder em diversos lugares da Líbia, e isso tudo foi feito com consentimento americano. Depois, na época de Obama, nós tivemos um novo mal. A Al-Qaeda já tinha vendido muito jornal para o Ocidente. Então o que aconteceu? Eles criaram uma nova organização terrorista, o IGIL. O IGIL, ou Daesh, o chamado também Estado Islâmico. Estado Islâmico que iniciou uma guerra na Síria, guerra essa que a propósito foi iniciada com o patrocínio, não apenas dos Estados Unidos, o apoio, dessa vez, ao menos no princípio, não o apoio exatamente militar, mas o apoio midiático. Como foi que começou a guerra civil na Síria? Será que vocês fazem uma ideia de como ela começou? Ela começou, meus senhores, quando a Casa Branca divulgou a notícia de que Assad estaria fazendo perseguições homofóbicas. Teria prendido 2 ativistas homossexuais, e isso teria repercutido. Depois, muito tempo depois, quer dizer, 1 ano depois dessa notícia, foi provado que na realidade esses ativistas homossexuais nunca existiram, que se tratava de perfis falsos, criados pela inteligência americana, a fim de mobilizar a opinião pública, especialmente da União Europeia, que venera pessoas de orientação sexual não tradicional como verdadeiros semideuses. Isso hoje em dia é uma verdadeira religião na União Europeia, uma religião que substituiu o catolicismo, substituiu o protestantismo, e que hoje se dedica a cultuar o arco-íris colorido. O arco-íris colorido que jamais, digamos, foi um fim em si perseguido por Assad. Isso foi jogado na mídia mundial para que houvesse toda uma mobilização. Depois começou-se a falar que Assad era um ditador, que Assad estava matando a própria população, toda aquela velha cantilena a qual nós já estamos acostumados. Sempre que os Estados Unidos querem
mobilizar a opinião pública mundial contra um determinado governo, contra um determinado país, eles sempre jogam essa mesma cantilena. Ah, fulano é um ditador e mata o seu próprio povo. O que é simplesmente um absurdo e algo não provado a propósito. Não é? Porque não se trata de matar a mesma população, e sim de combater terroristas do ISIS, que praticavam atos nada mais nada menos repudiáveis, como arrancar o coração, por exemplo, de soldados capturados. Pregavam o islamismo radical, o islamismo extremista, pregavam a destruição de objetos milenares, inclusive, guardados em museus, por serem considerados contra essa mesma fé islâmica. E, enfim, um grupo absolutamente retrógrado, medievalista, que pretendia assumir o controle da Síria e que só não assumiu devido à reação de Assad e ao apoio que a Síria deu a Bashar al-Assad. Agora que as coisas pareciam, digamos, ao menos em grande parte resolvidas na Síria, nós vemos um novo cenário. Um novo cenário que iniciou-se a partir de hoje com um ataque de mísseis dos Estados Unidos da América contra a Síria. Um ataque de mísseis de um país contra outro, como tem sido divulgado aqui na mídia russa, nada mais é do que um ato beligerante. Um ato beligerante, e isso pode ser interpretado como uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra a Síria. Uma declaração de guerra de um país militarmente superior, como os Estados Unidos, contra um país que se encontra numa fase muito perigosa de guerra civil, que é a Síria. E o que é que nós vemos acontecer agora no cenário sírio? Nós temos uma situação seríssima, conquanto a Síria é uma aliada da Rússia. A Rússia tem inclusive aeronaves, tem pilotos, tem militares em bases sírias. A Rússia atualmente atua na Síria a pedido do único representante eleito, do único representante legal do povo sírio, que é o presidente Bashar al-Assad. E o que é que nós vemos acontecer? Nós vimos hoje esse ataque, algo seríssimo, conquanto foi um ataque contra um aliado militar da Rússia, e eu tenho certeza de que os Estados Unidos não ficariam nem um pouco contentes se a Rússia atacasse um aliado militar americano. Ocorre que nós vemos aqui, senhores, uma diferença muito grande nos métodos de ação. A ação de atacar a Síria, de atacar a base militar síria, foi uma decisão que partiu do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Isso foi feito sem consulta a qualquer órgão de direito internacional, isso foi feito sem consulta a qualquer órgão legal, isso foi uma decisão unilateral tomada pelos Estados Unidos. Segundo alguns especialistas aqui na Rússia, isso teria acontecido porque, conquanto caiu a avaliação de Donald Trump, então ele teria feito isso exatamente para mostrar que tem o poder, né, que é o líder da maior potência mundial. Essa teria sido a razão do ataque. A questão é que isso foi feito de forma absolutamente unilateral. A Rússia, por sua vez, toma medidas completamente diferentes do que os Estados Unidos tomaram. A Rússia recorreu a uma sessão extraordinária da Organização das Nações Unidas para serem tomadas medidas contra esse ato de agressão, esse ato de guerra cometido pelos Estados Unidos. Agora, meus senhores, adivinhem só quem a mídia mundial vai mostrar como o grande ditador, como o louco, como o novo Hitler. Não é? Será que será o presidente dos Estados Unidos ou será o presidente da Federação Russa? Para qualquer pessoa que acompanha a mídia ocidental, é muito fácil saber a resposta dessa pergunta. É muito fácil. A Rússia, ela sempre procura tomar medidas diplomáticas, sempre procura tomar medidas civilizadas, mas mesmo assim, os jornais do Ocidente decadente preferem mostrar que a Rússia é o agressor, que a Rússia é um país governado por um louco, e toda essa sorte de acusações sem fundamento lógico nenhum.
Então fiquem atentos para os próximos acontecimentos e lembrem-se do seguinte, é interessante mostrar que devemos responder a alguns comentários aqui que foram feitos com relação ao nosso canal por alguns jovens cheios de ódio e de rancor. Algumas pessoas têm afirmado que o nosso canal apoiou Donald Trump. Em realidade, nós jamais fizemos qualquer afirmação no sentido de um apoio a Donald Trump. Nós apenas fomos realistas e dissemos o óbvio, que era melhor, e continuamos a propósito defendendo essa mesma opinião, que era melhor um Donald Trump do que uma Hillary Clinton. Por quê? Porque uma Hillary Clinton, ela tinha um interesse direto na guerra e tão exclusivamente a guerra. Donald Trump, por sua vez, ele age conforme os interesses da elite americana, assim como agiria também a Hillary Clinton. A diferença é que Hillary Clinton tinha uma ideia extremamente beligerante, o mais beligerante possível, e muito provavelmente já teria iniciado há muito tempo uma terceira guerra mundial. Donald Trump é um pouco mais cauteloso. Ele é um político que quer se manter no poder, um político que quer mostrar ao povo americano que ele também é digno de ser chamado de o grande imperador da América, como foi Obama, como foi Bush. Ele quer mostrar que tem o braço mais forte do que Obama. E exatamente por isso ele certamente irá tomar uma série de medidas no sentido de reforçar essa posição. Entretanto, nós devemos condenar aqui uma posição absolutamente equivocada e que algumas pessoas têm se deixado iludir por essa, que é a posição dos eurasianistas. Muitas pessoas perguntam a nossa opinião a respeito do professor Alexander Dugin. Alexander Dugin, sem dúvidas, é um intelectual bastante preparado, muito mais preparado do que muitos esquerdistas, pessoas de extrema esquerda, né? Entretanto, para nós, suas afirmações são como um relógio quebrado, que acerta 2 vezes ao dia. Talvez, digamos, um relógio não tão quebrado assim, que acerta, digamos, não 2, mas 4, 5 vezes ao dia. E por que eu digo isso? Há um vídeo muito famoso do professor Alexander Dugin, do doutor Alexander Dugin, onde ele afirma que há 2 Américas, que é a América de Barack Obama e de Hillary Clinton e a América dos conservadores de Trump, que seria a América que merece respeito. Hoje nós vemos exatamente o contrário disso. Nós vemos que presidente americano bom ou ruim é presidente americano. A única razão pela qual muitas pessoas caem tanto em cima da página vermelha é porque, diferente de muitos outros canais, nós não apoiamos a bandeira colorida, a bandeira do fascismo colorido que Barack Obama e Hillary Clinton apoiavam e que essas pessoas tanto queriam ver como sendo uma nova bandeira, de uma nova ordem mundial. Trump, por sua vez, ele segue os mesmos passos de Obama. A diferença é que Trump não tem mais a mesma cara, a mesma máscara do imperialismo. É como você imaginar alguém que caminha pela rua e, no sentido contrário, vem alguém querendo abraçar você, enquanto essa pessoa tem uma faca nas costas, tem uma faca nas mãos para colocar nas suas costas enquanto te dá um abraço. E você imaginar outro cenário onde você está caminhando na rua e você, a uma distância segura, visualiza outra pessoa vindo em sentido contrário com uma faca na mão. É melhor ver esse indivíduo vindo com a faca na mão a ver um indivíduo que esconde a sua faca e vai colocar essa faca nas suas costas. E Trump é exatamente este indivíduo que vem com a faca na mão. Exatamente por isso que nós continuamos mantendo a nossa opinião de que, sem dúvidas, foi uma alternativa melhor do que a de Hillary Clinton ou Barack Obama. Como nós, infelizmente, não temos aqui uma bandeira da Síria para manifestar a nossa solidariedade com esse povo, em muitas oportunidades eu já conheci pessoas da Síria aqui em São Petersburgo, devo apenas lembrar a todos vocês que hoje este papel higiênico vai ter uma utilização muito boa e bastante útil. Acompanhe o nosso canal.